Salve, salve, rapaziada! O tema do nosso podcast de hoje será a betaização dos maridos. O que é a betaização dos maridos e o porquê os homens eles precisam ter ciência disso? Principalmente o homem moderno, ou seja, um homem que está em busca de ser a sua melhor versão. O interessante é que nós ouvimos muito falar sobre a mulher moderna. A mulher moderna isso, a mulher moderna aquilo, a mulher moderna. Por que a mulher moderna? Em todos os aspectos, em todas as esferas, você ouve essa palavra, a mulher moderna. Porém, você não ouve o homem moderno. Por quê? Porque esse condicionamento moderno acredita que os homens ser um cara tradicional, convencional, porém a mulher tem que ser uma mulher moderna. E ele precisa aceitar isso da mulher moderna. Ela quer todo o benefício que uma pessoa de responsabilidade tem. Porém, ela não quer ter a responsabilidade. Então a responsabilidade vai para o homem. Então a mulher ela continua usando da sua estratégia sexual dentro de uma RLT, ou seja, relacionamento de longo termo, e o homem ele abandonou a sua. Então, assim como diz o Rollo Tomassi na sua regra cardeal dos relacionamentos, para que um gênero possa ter sucesso na sua estratégia sexual, o outro deve abandonar. Então hoje a mulher está usando a sua estratégia sexual de uma forma fácil, de uma forma easy. Está até monetizando, enfim. Então está fácil para as mulheradas. Agora você que está em busca de ser a sua melhor versão, que tem uma mentalidade alfa, você não irá cair nessa falácia. Ou seja, você irá fazer de tudo para que você tenha sucesso na sua estratégia sexual. Então hoje nós iremos falar sobre a betaização dos maridos. O que é isso? A betaização dos maridos é todo homem que entra em um relacionamento, cedo ou tarde, ele entra nesse processo de betaização. Todos. Inclusive o homem alfa. Rapaziada, como vocês podem ver, eu falo muito de alfa, beta, enfim. Falei um pouco sobre ômega. Eu ainda não falei sobre as outras siglas do alfabeto grego. Porém, o mais interessante e que eu procuro encontrar um balanço para que nós possamos ter um parâmetro é o alfa e o beta. Ou seja, o cara que atrai uma mulher sexualmente, um cara que é atraente e um cara que não é atraente. Então, para ser simplificado, o alfa e o beta. Então, eu coloco muito essa conotação. E quando o homem ele entra no relacionamento, ele foi pré-aprovado por essa mulher, de uma forma ou de outra. Por mais que uma mulher não tenha noção da sua estratégia sexual, que é quase que impossível, ela aprovou esse cara. De uma forma ou de outra, ele tem algo que ela quer. Sendo ele o protetor, o provedor, um beta provedor, ou sendo ele um protetor, um cara de mentalidade alfa, um cara atraente. Então, quando nós falamos de processo de betaização, ou seja, ele encontrou essa garota, talvez 19, 18, 19, 20 anos, ele também em shape ali, tal, andando de skate, jogava bola ou surfava. Então a menina ficava toda alegre, ou seja, ela ia para as competições na qual ele fazia, acompanhava ele com os amigos dele. Então quando ele marcava encontro, que ele falava, ó, é o seguinte, às 7 eu vou te pegar em tal lugar. Ele nem perguntava se ela ia ou não, se ela queria sair com ele e tal. E o que ela fazia? Estava lá, preparada. Daquele jeito. Sempre respondia o telefone, ou seja, nos horários marcados. Sempre respondia o telefone quando ele ligava as mensagens. Lembre-se, o cara tinha uma mentalidade alfa. Não estou dizendo que o cara era Red Pill. Então, muitas das vezes, esse cara, ele não tem conhecimento, lógico, da RP. Ele não tem esse conhecimento na qual você está adquirindo aqui nesse canto da internet. Então, ele pede ela em namoro, tal. A mina aceita, lógico, de uma vez. Nossa, ele pediu em namoro e tal, toda aquela resenha. Fala com as amigas e tal. Pede ela em casamento, ela fica toda alegre. Então, o tempo vai passando. Esse cara, ele começa a trabalhar. A família chega. E é difícil. É complicado você ser um alfa família, porque você precisa manter o seu frame, você precisa continuar sendo a sua melhor versão e com pessoas que contam com você agora. Porém, muitos homens, eles não aguentam, ele entrega os pontos. Ou seja, começa a ganhar peso. Então, tudo que ele faz não está certo.
Mulher fala que, pô, meu, o Ricardão, ele faz isso pra Thelminha, tá vendo? Ele arrumou a cerca dela, ele arrumou o chuveiro, trocou a luz, arrumou o porão, tá vendo? Ele rebocou a casa ali, pintou. Você não faz, pô, olha como que a nossa casa tá. Ou seja, devagarzinho ela começa a jogar alguns cheat test de competência no marido dela. No cara que tinha mentalidade alfa. Então devagarzinho ela começa a puxar teste de competência para com ele. Às vezes ele quer ter uma intimidade, ela começa a arrumar desculpa. Porque ela já não sente mais atraente, ela já começa a tomar o papel do lar, ou seja, ela começa a procurar coisas para que ela possa fazer no lar, que é responsabilidade dele fazer. Aí ele chega do trabalho cansado, com barrigão, pega o jornal, tal, controle remoto, fica assistindo futebol, pega uma cerveja e tal. Ele começa a ficar desanimado, já não joga mais bola, já não anda mais skate, já não surfa mais. O cara tinha um cabelo grande, pô. Antigamente, quando tava no birimbom ali, antes do casamento, ela gostava do seu cabelo. Todo suado, esse seu cabelo e tal. Agora já tá reclamando do seu cabelo, que tem cabelo no travesseiro. Que você precisa cortar o seu cabelo. O cara era cabeludo e tal, corta o cabelo. Ou o cara é careca, pô. A menina fala, deixa seu cabelo crescer, meu. O cara, quando ela te conheceu, você era careca. Ou seja, são um certo tipo de pontos que a mulher começa a mudar na estética do cara, pra mudar a aparência dele. Então, muitas das vezes, a mulher ela faz uma sabotagem no relacionamento. Ou seja, ela vê que esse cara tem uma mentalidade alfa, ela vê que a estética desse cara é boa, então ela não quer que esse cara olhe para outras mulheres. Ela quer ter esse cara somente para ela. Porque esse processo de betaização, fazer o homem dela como um cara submisso, ou seja, um cara que é dominado por ela, ela irá perder a atração por esse cara, por esse homem. E elas não sabem disso. Elas acham que estão fazendo o melhor para ela, porém é o pior. Então esse cara ele começa a aceitar, ele corta o cabelo, ele começa a perder massa muscular. Pô, o cara ia pra academia fazer artes marciais, já não faz mais. Agora tem que cuidar das crianças. Agora ele tem que dividir os afazeres de casa. E muitas das vezes ele faz até mais. Por quê? Porque a mulher dele agora arrumou um trabalho, ela é influencer, ela é empoderada, precisa vender as coisinhas dela, as lingerie dela agora. E o cara tem que fazer mais afazeres de casa. Ou seja, o cara tinha uma mentalidade alfa, o cara estava na sua missão, ou seja, fazia as suas atividades, tinha o seu estilo, tinha a sua estética, tinha projetos. Agora entrou no relacionamento, a mulher começou a mudar ele. E o que aconteceu? Ele aceitou. Então, ela começa a transformar o marido dela, o homem dela, de uma certa forma, que ela irá olhar pra ele e falar, nossa, você não é a mesma pessoa. Você não é o mesmo cara. Lógico que ele não é o mesmo cara. Porque ela mudou ele. E ele aceitou. Então, esse é o processo de betaização. Muitos alfas que entram no relacionamento, que são poucos, 80% dos homens que estão no relacionamento são betas. E 20% dos alfas que entraram no relacionamento, eles irão passar por esse processo de betaização. E a maioria deles irão transformar num beta. Por quê? Porque ele não conhece essas informações na qual você está tendo aqui. Então ele aceita todo esse processo da mulher. A mulher começa a jogar cheat test nele, ele não aguenta. Ou seja, o cara fica um cara não atraente. E ela chega pra ele e fala, você não é mais aquele cara que você era antes. E de fato ele não é, ela não está mentindo. Porém, ela transformou ele e ele aceitou. Porque a mulher, ela quer olhar para um líder. Quando a mulher, ela vê um cara com esse espírito aventureiro, ou seja, esse cara estiloso, esse cara que tem uma estética, esse cara que tem um brilho no olho, ela quer estar com esse cara. E ela quer ser a prioridade, ou seja, ela quer que ele deixe tudo de lado para colocar ela como prioridade. Porém, lá no fundo, ela não quer isso. Ela quer que você continue na sua missão e ela quer suportar você na sua missão. Ela quer ser submissa para você. Porém, você precisa entender isso. Porque a hipergamia, ela trabalha numa forma cruzada ou na vertical. Então, a mulher, ela nunca quer olhar para baixo. E muito menos olhar para um cara que é igual a ela. Ela quer olhar para cima. Então essa resenha de igualitarismo, igualdade não existe. Isso é um cheat test na qual essa ideologia moderna está jogando em muitos homens para que os homens possam aceitar, para que os homens possam deixar de lado a sua estratégia sexual e para que as mulheres possam ter sucesso na sua estratégia sexual nesse mundo moderno. Não seja esse cara, seja a sua melhor versão e lembre-se dos quadrantes.
Peso Grana Game Frame. Um abraço, até mais, fica na paz.